esperar sentir-se preparado parece uma decisão responsável, mas pode ser uma das formas mais convincentes de continuar fugindo. Porque a mente estabelece uma condição. Eu começo quando o medo diminuir. Eu envio quando estiver mais confiante. Eu decido quando tiver certeza. O problema é que a confiança que você está esperando talvez não exista antes da ação. Ela pode ser produzida por aquilo que você ainda não fez. Nesse caso, você fica preso em uma negociação impossível. Exige segurança para realizar a experiência que poderia construir a segurança, e enquanto espera que o desconforto lhe dê permissão, sua vida permanece parada. Hoje, no último episódio dessa investigação, não vamos tentar eliminar o medo. Vamos descobrir como agir sem precisar que ele desapareça. Durante essa semana, investigamos 3 movimentos. Primeiro, vimos que você pode não estar adiando apenas uma tarefa. Pode estar evitando uma experiência interna. Depois, descobrimos que a fuga produz alívio e esse alívio pode ensinar a mente a fugir novamente. Agora chegamos à pergunta decisiva da semana. Como interromper esse ciclo? A resposta mais comum seria aumentar a motivação, assistir a algo inspirador, fazer uma promessa, criar uma meta maior, sentir raiva do próprio comportamento. Essas estratégias podem produzir energia por algum período de tempo, mas não alteram necessariamente o mecanismo. Se a ação continua condicionada à ausência de desconforto, você ainda está obedecendo a mesma regra. Apenas tenta fabricar um estado emocional forte o bastante para superar o outro. O Laboratório Mori propõe uma direção diferente. Você não precisa vencer o medo em uma batalha, precisa retirar dele o cargo de autoridade. O medo pode estar presente sem decidir. A insegurança pode falar sem comandar. O desconforto pode acompanhar a ação sem impedir que ela aconteça. A proposta de Daniel, como fizemos anteriormente, continua aberta. Ele revisou o documento várias vezes, corrigiu detalhes, conferiu o preço, leu cada frase. Tecnicamente está pronto, emocionalmente não. Quando coloca o cursor sobre o botão de enviar, o corpo reage, o coração acelera, surge a vontade de verificar tudo mais uma vez. A mente produz uma última frase. Talvez seja melhor esperar até amanhã. Então você percebe que essa frase não representa uma informação nova. Ela apenas oferece uma saída. Se obedecer, sentirá alívio. Se permanecer, sentirá incerteza. E durante anos, isso pode interpretar essa sensação como evidência de que ainda não está pronto. Agora começa a enxergar de outra forma. A incerteza não prova que você não deveria agir. Prova apenas que o resultado não está sob o seu controle. E nenhum nível de preparação elimina completamente essa condição. Para interromper o ciclo, vamos utilizar 5 movimentos. Não se trata de uma fórmula para eliminar emoções. É um protocolo para impedir que uma emoção se transforme automaticamente em retirada. O primeiro movimento: isole o ponto de fuga. Não diga preciso trabalhar no meu projeto. Isso é amplo demais. Defina a ação que coloca você em contato real com aquilo que vem evitando. Enviar a proposta para uma pessoa, publicar uma primeira versão, marcar uma conversa, abrir o documento e escrever durante uns 15 minutos, fazer uma ligação. O ponto de fuga é o instante específico
em que preparação precisa se transformar em exposição ao resultado. Você não evita trabalhar no projeto, você trabalha no projeto todos os dias. O que evita é enviá-lo. Enquanto a ação permanecer vaga, a fuga poderá se esconder dentro das atividades secundárias. Por isso, complete. A ação que realmente estou evitando é: use um verbo, é enviar, é publicar, é perguntar, é decidir, é começar. Movimento 2. Torne a ameaça explícita. A fuga ganha força quando a ameaça permanece indefinida. Você sente tensão, não se sente exatamente o que ela está tentando impedir. Complete 2 frases. Se eu fizer isso, pode acontecer que... Depois, e se isso acontecer, significará que eu... Se eu enviar a proposta, podem recusá-la. Se recusarem, significará que o trabalho não tem valor. Esse é um pensamento equívoco. Agora você precisa examinar a conclusão. Uma pessoa recusa uma proposta pode significar muitas coisas. O momento pode estar errado, o orçamento pode ser insuficiente, a oferta pode precisar de alguns ajustes, a proposta pode não ser adequada para aquela pessoa. Transformar uma recusa em uma sentença sobre todo o próprio valor é uma interpretação, não um fato. Tornar a ameaça explícita não faz o medo desaparecer, mas impede que uma previsão indefinida se apresente como uma verdade absoluta. Movimento 3. Reduza a dose, não o contato. Quando uma ação parece grande demais, existe a tendência de substituí-la por preparação. Mas preparar-se mais nem sempre é o mesmo que aproximar-se do resultado. Reduza o tamanho da ação sem remover completamente o contato com o risco. Em vez de enviar 20 propostas, envie uma. Em vez de publicar o projeto inteiro, publique uma parte real. Em vez de resolver toda a conversa, marque 15 minutos para iniciar um assunto. Em vez de gravar o vídeo perfeito, grave a primeira versão completa. A ação mínima precisa tocar o ponto que você evita. Organizar a pasta não torna o medo impossível de ser avaliado. Escolher uma nova ferramenta não conta se o medo é publicar. Fazer outro curso não conta se o medo é oferecer. A pergunta é: qual a menor ação real que produz contato com a incerteza? Não procure uma ação tão pequena que não signifique nada. Procure uma ação pequena o bastante para ser possível e verdadeira o bastante para romper esse padrão. O movimento 4. Permaneça sem negociar. Depois de definir a ação, o desconforto pode aumentar. Esse aumento não significa que algo deu errado. Pode significar apenas que a saída habitual foi bloqueada. Observe o seu corpo. Respiração curta, ombros tensos, calor, inquietação, vontade de verificar o celular. Nomeie o que está acontecendo. Isto não é tensão, é insegurança, não é vontade de fugir. E acrescente: não é uma ordem. Durante alguns minutos, não tente convencer a si mesmo que tudo dará certo. Você não sabe se dará. Também não transforme a experiência em uma tragédia. Permaneça com uma afirmação mais honesta. Posso sentir isso e realizar a ação que eu escolhi. O objetivo não é ficar calmo para agir, é agir sem usar a calma como condição. Movimento 5. Registre a evidência depois da ação. Não registre apenas o resultado externo, registre todo o processo. Escreva o que eu imaginei que aconteceria, o que senti antes de agir, o que fiz
Apesar disso, o que realmente aconteceu? O que descobri que consigo suportar? Talvez a proposta seja aceita, talvez seja recusada. Nos dois casos, existe uma evidência importante. Você conseguiu agir enquanto ainda sentia incerteza. Essa evidência é mais útil do que repetir diante do espelho que você é confiante. Ela não depende de uma frase, depende de um acontecimento. Cada registro enfraquece a antiga regra. Só posso agir quando estiver preparado. E começa a construir uma nova regra. Posso me preparar o suficiente e agir mesmo sem controle sobre o resultado. É possível que você espere uma transformação imediata. Depois de enfrentar a tarefa uma vez, o medo deveria desaparecer, mas nem sempre ele desaparece. Na segunda tentativa, a tensão pode voltar. Na terceira, também. Isso não significa que o protocolo falhou. O objetivo não é produzir ausência imediata de desconforto, é produzir uma nova relação com ela. Antes, o desconforto iniciava a fuga. Agora pode iniciar a observação. Antes, a tensão significa pare. Agora pode passar a significar cheguei ao ponto em que normalmente eu recuo. Esse reconhecimento modifica o movimento, modifica o seu momento. Você deixa de ser apenas a pessoa que sente para tornar-se também a pessoa que observa e escolhe o que fazer. Agir com desconforto não significa ignorar os seus limites. Existem situações realmente inseguras e existem momentos em que descansar é necessário. Existem dificuldades emocionais intensas que podem exigir apoio profissional e um processo gradual. O protocolo não serve para obrigar alguém a suportar qualquer coisa. Serve para investigar situações em que o perigo principal é uma previsão, mas a fuga se tornou uma resposta automática. Não use esse conteúdo para atacar a si mesmo. Se disser, agora não tenho mais desculpa, preciso fazer tudo de uma vez. Você poderá transformar a investigação em uma nova forma de punição. A ruptura não acontece pela violência, acontece pela repetição de contatos honestos e possíveis. Voltando ao caso de Daniel, ele volta ao e-mail, isola a ação, envia uma proposta, nomeia a ameaça. Ser recusado e interpretar a recusa como prova de incompetência reduz a dose, não enviará para uma lista inteira, enviará para uma pessoa real. Permanece, sente a tensão, percebe a vontade de revitar novamente. Não discute com a sensação, não tenta se tornar confiante em 30 segundos. Apenas reconhece, meu corpo está tentando me retirar de uma situação cujo resultado eu não controlo. Então, o que ele faz? Envia a proposta. Nos primeiros segundos, o desconforto não desaparece, talvez até aumente, mas algo muda. Ele percebe de produzir uma evidência que anos de preparação não conseguiram oferecer. Ele é capaz de atravessar o ponto de fuga. A proposta ainda pode ser recusada, mas a recusa já não possui o mesmo poder. Antes era um monstro imaginado, agora é uma possibilidade que ele decidiu enfrentar. Talvez você tenha passado muito tempo esperando tornar-se a pessoa que conseguiria agir, mais disciplinada, mais confiante, mais segura, mas identidades não são construídas apenas antes do comportamento. Também são atualizadas por ele. Você não precisa sentir coragem para produzir uma ação corajosa. Às vezes,
reconhece a coragem apenas depois de olhar para aquilo que fez enquanto sentia medo. A prontidão não é necessariamente uma sensação que chega, ela pode ser o acúmulo de evidências de que você consegue agir sem garantias. É por isso que esperar sentir-se pronto pode mantê-lo parado. Você está esperando receber antecipadamente uma identidade que só pode ser construída durante o caminho. Durante essa semana, investigamos uma tarefa adiada, descobrimos uma ameaça emocional escondida e encontramos o alívio que recompensa a fuga. E chegamos ao ponto em que o ciclo pode ser interrompido. Mas quando o medo desaparece, mas não quando o medo desaparece, mas quando deixa de comandar a sua vida. Da próxima vez que perceber aquela vontade de fugir, lembre-se dos 5 movimentos. Isole a ação. Torne a ameaça explícita. Reduza a dose sem remover o contato. Permaneça sem negociar com o alívio. Registre a evidência. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa atravessar de maneira consciente um ponto em que normalmente recua. Se esse episódio encerrou uma investigação que você deseja levar para a própria vida, escreva nos comentários. Não vou esperar passar. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que vive esperando sentir-se pronto para fazer algo. Aqui nós não ensinamos você a fingir que o medo não existe. Investigamos por que ele recebeu o poder de decidir a sua vida. Esse é o Laboratório Mori.